E o Corinthians antecipou mais 30 milhões de reais dos direitos de transmissão de TV. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes sobre o tema e fala também do Sporting de Portugal, que já está à procura de um lateral esquerdo, imaginando que Matheus Reis possa se mudar para o Verdão. Para completar, o Flamengo faz oferta oficial por Ezequiel Barco. Te atualizo também sobre o PSG, colocando preço para vender Beraldo, notícia que interessa ao São Paulo. Para completar, reforços no Galo, enfim, liberados, Santos fechando mais 2 patrocínios, as últimas do mercado, bastidores e finanças e o futuro de Rafael Tolói. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de KTO, a casa onde a gente tem o nosso melhor aproveitamento. Sugestão para a noite dessa quarta-feira vai no Campeonato Brasileiro, preciso da vitória do Palmeiras contra o Mirassol e da vitória do Botafogo contra o Vitória. Se esses dois resultados normais acontecerem, meus R$100 se transformam em R$198 para você fazer sua fezinha na KTO. É bem simples, tô deixando o link no comentário fixo, você clica, faz seu cadastro, preenche todos os dados, depois é só procurar por essas apostas, beleza? Importante lembrar que você precisa ter pelo menos 18 anos de idade e jogar sempre com responsabilidade. Vem pra KTO você também! Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. E a primeira informação é exclusiva. Adrielson, que esteve na mira de clubes brasileiros, entre eles o Grêmio, está de mudança para o Al-Ahly dos Emirados Árabes Unidos. Negócio indefinitivo do Al-Ahly junto ao Lyon, que detinha seus direitos econômicos. Já o Fortaleza anunciou a contratação de Renato Paiva. Ex-treinador do Botafogo, o português havia sido demitido assim que a Copa do Mundo de Clubes terminou. Quero contar também que o Vasco, desde o retorno das férias, teve 2 partidas com 2 derrotas, nenhum gol marcado e 6 gols sofridos. A derrota mais impactante, o 4-0 para o Independente Del Valle na Sul-Americana nessa terça-feira. Bora contar também que Pedro Raul vai desfalcar o Ceará contra o Corinthians, partida dessa noite, por contrato. Até porque o Pedro Raul pertence ao Corinthians, o Ceará precisaria pagar uma multa para utilizá-lo. Mas Pedro Raul está suspenso, recebeu na última partida o 3º cartão amarelo e já não teria condição de jogo. Pedro Raul, que é o artilheiro do Ceará no Campeonato Brasileiro, são 6 gols marcados em 12 partidas. A saideira do giro de notícias, quero contar que o Cruzeiro vai receber R$1 milhão pelo empréstimo do zagueiro Pedrão ao Paphos do Chipre. Pedrão estava emprestado ao Avaí, foi devolvido ao Cruzeiro para poder jogar no Chipre. Se o time do Chipre quiser comprá-lo em definitivo, vai precisar desembolsar R$12.900.000. Hora de falar sobre o futuro de Rafael Tolói. O ex-zagueiro do São Paulo, do Goiás e que estava nos últimos anos no futebol italiano, foram 10 temporadas no Calcio e está livre no mercado depois de não renovar o contrato com a Atalanta. Desde 30 de junho ele pode escolher seu futuro. Importante contar que o Tolói conversou com clubes brasileiros, mas sem propostas oficiais. Foram aquelas tratativas iniciais. E aí, como é que estão as coisas? Você toparia vir? Qual que seria o valor de uma contratação? O Tolói chegou a ser especulado no São Paulo, mas assegura que não existem tratativas. Tenho contado para vocês sobre a dificuldade do São Paulo em relação a reforços. Nesse momento, o que parece ser mais plausível é de que o Tolói continue na Itália, até porque de lá ele tem uma proposta do Torino, da Série A e do Pisa, da Série B. Decisão deve acontecer nos próximos dias. Gostaria de ver o Tolói jogando no futebol brasileiro, alguém que já foi muito rápido, foi perdendo um pouco da velocidade, mas hoje entrega bastante qualidade e ao mesmo tempo disciplina tática de alguém que atuou nos últimos 10 anos na Itália e chegou a ser convocado pela seleção azzurra. Bora falar agora sobre o Santos com mais 2 patrocínios para a camisa. Desde essa terça-feira, o Peixe fechou com a EQR Capital, que é uma empresa do mercado financeiro, e também com a Play by Ney, que é uma empresa do ramo de bebidas que conta com a assinatura do Neymar. Essas 2 marcas estarão expostas na camisa do Peixe já para a partida contra o Flamengo na noite dessa quarta-feira na Vila Belmiro. Contratos assinados por 1 ano. Os valores não foram revelados, mas vale a lembrança de que todos os contratos de patrocínio fechados a partir da chegada do Neymar ao Santos têm 75% das receitas destinadas ao Neymar, 25% ficam com o Santos.
Por falar no Neymar, queria contar que ele vai ser titular do jogo contra o Flamengo. O provável Santos tem Brazão no gol, Escobar, João Basso, Lon Pérez e Souza, Rincon, Zé Rafael e Neymar, Barreal, David Washington e Guilherme. Bora falar agora sobre reforços para o Clube Atlético Mineiro. O Galo vinha adiando ou contestando qualquer possibilidade de contratação enquanto tinha problemas salariais com o seu elenco. Nessa terça-feira o Atlético conseguiu pagar os direitos de imagem que haviam vencido no dia 20 do mês passado e os salários em carteira que venceram no dia 7 de julho. A partir de agora, os acionistas do Galo e os diretores do departamento de futebol se sentem mais confortáveis em pensar na contratação de reforços. O Cuca pede 2 nomes, um primeiro volante como prioridade máxima e um zagueiro. Surgiram alguns nomes para a função de volante nos últimos dias, entre eles Gabriel Moscardo, ex-jogador do Corinthians e que hoje pertence ao PSG. A tendência é que ele continue no futebol europeu, até porque existem várias outras ofertas. Também foram consultados recentemente Juan Portilha, volante que pertence ao Tajeres, e Tomás Molina, volante que pertence ao Argentinos Júniors. Preciso falar agora sobre o São Paulo e, por consequência, de Beraldo, zagueiro revelado na base do tricolor e que pertence ao PSG. Você vai lembrar que depois da derrota humilhante do PSG para o Chelsea, na final da Copa do Mundo de Clubes, o Beraldo anunciou sua intenção de deixar o clube francês. Tudo porque ele entende que precisa de mais minutos. E disputando a posição com Pátio e Marquinhos, vai sobrar menos tempo para ele jogar. O PSG disse que concorda com a saída dele desde que quem quiser contratá-lo pague pelo menos 30 milhões de euros. A gente está falando de algo na casa dos 195 milhões de reais. E aí o São Paulino se pergunta, o tricolor ficou com algum percentual de uma venda futura? E a resposta é não. O São Paulo tem direito a 3% de qualquer negociação envolvendo o Beraldo até o fim da carreira dele pelo mecanismo de solidariedade, que é aquela cláusula criada pela FIFA para beneficiar clubes formadores. 3% de 30 milhões de euros e a gente está falando de 900 mil euros ou 6 milhões de reais, que não mudam a condição financeira do São Paulo, mas qualquer dinheiro é super bem-vindo, especialmente no momento de crise financeira do tricolor. Contei para vocês na manhã dessa quarta-feira que o São Paulo fechou o primeiro semestre com déficit, prejuízo de algo na casa dos 32 milhões de reais. É bem verdade que a projeção no início da temporada era de que nos 6 primeiros meses do ano o São Paulo fechasse com 46 milhões de reais de prejuízo, ou seja, São Paulo conseguiu ficar 14 milhões de reais melhor do que aquilo que havia sido estimado. Hora de falar sobre o Flamengo, que fez proposta oficial por Ezequiel Barco, meio atacante argentino que pertence ao Spartak Moscou. Proposta de 15 milhões de euros fixos, mais bônus por metas. Os valores dos bônus não foram revelados. O Ezequiel Barco é aquele atleta que se destacou no River Plate, chegou a jogar na Argentina e se mudou para o Spartak Moscou, onde é titular absoluto. A ideia do Flamengo ao resgatar ou reabrir a negociação com Ezequiel Barco tem muito a ver com a dificuldade na contratação de Jorge Carrascal, meio atacante colombiano que pertence ao rival Dinamo Moscou. O Flamengo chegou a um acordo com Carrascal, chegou a um acordo com o Dinamo, mas o time russo pediu garantias bancárias para fechar uma negociação de 12 milhões de euros. Isso encareceria o negócio em cerca de 20%. Foi o suficiente para que o Flamengo desse um tempo nas tratativas com o Carrascal e reabrisse conversas com o Barco. Acontece que o Spartak Moscou já recusou a proposta do Fla de 15 milhões de euros fixos, mais bônus pelo Ezequiel Barco. Então, nesse momento, o Flamengo não tem nem o Carrascal nem o Barco e segue no mercado em busca de reforços. Já havia contado para vocês que o nome dos sonhos do Flamengo hoje para a função de meio-campista é de Lucas Paquetá, mas o rubro-negro só pode avançar nessa negociação depois que sair o resultado do julgamento. O Paquetá pode inclusive ser banido do futebol. Outro nome que agrada, mas ainda com conversas embrionárias, é o de Anderson Talisca. Bora falar agora sobre o Sporting de Portugal, que já está no mercado em busca de um lateral esquerdo, aumentando a impressão de que Matheus Reis pode mesmo virar reforço ao Viverde. Contei para vocês com exclusividade ao longo da semana que o Palmeiras é um dos interessados no lateral esquerdo brasileiro de 30 anos de idade do Sporting. O Palmeiras e um time do Catar disputam a contratação desse atleta. O Sporting gostaria muito de continuar com o Matheus Reis, inclusive negociava com ele a prorrogação do contrato até 2030, mas o Matheus pediu para deixar o futebol português depois de ser ameaçado por torcedores do Benfica por conta de uma disputa que aconteceu na final da Taça de Portugal.
O Sporting entendeu os argumentos e aceitou negociá-lo. A maior prova disso é de que o time português conversa com o Ricardo Mangas, lateral esquerdo que pertence ao Spartak Moscou. Essa negociação com o Mangas só vai avançar se o Sporting negociar o Matheus Reis. E as tratativas entre Palmeiras e Sporting já começaram. Tô para dizer para você que hoje, entre voltar para o Brasil para jogar no Palmeiras ou se mudar para o Catar, o Matheus Reis está mais propenso a fechar com o Verdão. Palmeiras que volta a jogar o Campeonato Brasileiro na noite dessa quarta-feira contra o Mirassol, bastante favorito dentro de casa. Para fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, que antecipou mais um caminhão de dinheiro relacionado aos direitos de TV. O CORE, Conselho de Orientação do Clube, aprovou a antecipação de 30 milhões de reais em direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. Esse dinheiro chega para ajudar a conter a crise financeira sem precedentes e que se tornou ainda mais evidente depois que o Augusto Melo deixou a presidência. Esse valor vai ser adiantado por meio do contrato da Liga Forte União. Vale a lembrança de que o Corinthians já havia antecipado 150 milhões de reais via empréstimo com a XP. Gaviões da Fiel, para completar o noticiário alvinegro, esteve nessa terça-feira no CT para conversar com atletas, isso já é público notório. Queria só acrescentar um detalhezinho que passou meio despercebido da manifestação feita pela Gaviões por meio de uma nota. A Gaviões disse que vai se encontrar com Memphis Depay para cobrá-lo de forma pessoal. Destaquei o trecho do texto, abre aspas, o Memphis Depay não estava no CT, mas já avisamos que vamos conversar diretamente para saber o que ele quer. Ficar ou sair. No Corinthians, quem fica tem que ter vontade de honrar a camisa. Fiquei curioso para entender por que o Memphis Depay não estava no centro de treinamento no momento em que torcedores conversaram com dirigentes e com jogadores. A explicação se deu porque o treino foi pela manhã, os jogadores que viajaram para Fortaleza para enfrentar o Ceará continuaram no CT, almoçaram por lá e quando eles se preparavam para iniciar a viagem foi quando chegaram os torcedores da Gaviões. Nesse momento os atletas não relacionados já haviam deixado o centro de treinamento. Só para completar, registrar que Fabinho Soldado e Osmar Stabile foram bastante cobrados pela torcida organizada alvinegra. E você, que pensa sobre tudo que eu contei? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!